Eu não sei você aí, mas eu sinto muito a presença de Deus. A palavra de Deus diz que quando 2 ou mais se reúnem em seu nome, Ele se faz presente. E baseado nisso, o Senhor colocou sobre o meu coração uma mensagem. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Eu quero ler na versão atualizada. Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a oração de Jabes, a sua oração. Eu quero falar hoje sobre paradoxo. Paradoxo vem do latim paradoxum e do grego paradoxos. Para quer dizer contrário a ou oposto. Doxo quer dizer opinião. E quando nós olhamos para a figura de um super-herói, nos vem rapidamente à memória que um super-herói, ele tem superpoderes. Ele é invencível. Quando a gente vai para o livro de 1 Crônicas, até o capítulo 9, nós vamos ver mais ou menos ali uns 600 nomes falando sobre a genealogia. E dentre esses 600 nomes citados, aparece o nome de um homem chamado Jabes, no capítulo 4, versículo 9 e 10. E o significado do nome Jabes, para que você possa entender melhor, Jabes significa com muitas dores o dei à luz. Essa é a genealogia de Judá. Então o nome Jabes significa com muitas dores o dei à luz. Em outras palavras, Jabes tinha tudo para dar errado. Eu fico imaginando a sua criação, a maneira como ele foi crescendo, a maneira como a sua mãe olhava para ele, as pessoas olhavam para ele e ele carregava aquele nome como algo que realmente trazia dor, trazia sofrimento. Jabes talvez tenha sido uma criança em que tudo que ele vinha fazer, as pessoas sempre iriam dizer que aquilo ia dar errado, porque, afinal de contas, o seu nome estava literalmente trazendo Jabes para o lugar da dor, o lugar do sofrimento, e não para a vitória e para as conquistas. Mas esse texto me chama muita atenção porque a Bíblia nos conta que Jabes, ele fez uma única coisa para se destacar no meio de mais de 600 nomes. Ele orou ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras, e fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Em outras palavras, o que Jabes estava dizendo é o seguinte: Senhor, tira de mim esse ranço, tira de mim esse nome, não o nome que literalmente minha mãe colocou em mim, mas a identidade que as pessoas estão tentando imputar em mim. Tira de mim essa dor, tira de mim esse sofrimento na minha alma, de perceber que as pessoas, quando olham para mim literalmente ligando o meu nome, a minha pessoa, a dor e sofrimento. E eu estava meditando nesse texto e eu tentei entender da parte de Deus,
Por que a Bíblia, ela para no nome de Jabes, e ela relata que Jabes orou e que o Senhor, que Deus atendeu a sua oração? A Bíblia não nos diz se a oração foi atendida rápida, se ela demorou, qual foi o tempo da resposta, mas o que a Bíblia nos conta é que Deus atendeu a sua oração. E é isso que eu quero que você nessa noite esteja comigo em espírito. Talvez você não tenha o nome de Jabes, talvez você não tenha um nome que possa trazer dor ou sofrimento, mas talvez você possa ter tido uma infância que te causou muitas dores, talvez você possa ter tido uma criação que frustrou os teus planos, os projetos que você até então tinha, talvez você tenha tido uma relação com seu pai e com a sua mãe, que de repente hoje já não estão mais presentes, que essa relação não foi uma relação boa e que te causou dor, e você arrasta essa dor durante todos esses anos, e você não consegue crescer na vida, você não consegue passar para um outro nível, porque você na verdade está presa ou preso ao teu passado, e as dores até então do teu passado continuam te aprisionando nos dias de hoje. Talvez algum gatilho na tua mente, através de uma situação difícil como essa de pandemia, onde você tem que ficar recluso, onde você tem que se colocar dentro de uma casa, não saia, não se exponha, e talvez isso tudo te remeta a alguma coisa do teu passado, alguma frustração, algum problema. Eu não sei com quem eu estou falando essa noite, mas eu sinto no meu coração que Deus está mandando eu falar isso. E talvez tudo isso possa trazer dor e sofrimento, assim como trazia para a vida de Jabes. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que Jabes, ele não fez nada diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Jabes simplesmente, ele parou um momento, ele pensou o seguinte: ei, talvez se eu orar ao Senhor, pode ser que o Senhor transforme, mude a minha história de vida. E a palavra de Deus diz que Jabes, ele ora ao Senhor, ele ora ao Deus de Israel, e a oração de Jabes não foi nada demais. A oração de Jabes foi: ó Deus, abençoa-me, dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Mas compreenda uma coisa, Jabes não estava orando por prosperidade, Jabes estava orando por algo que poderia trazer para a sua vida o bem-estar daqueles que cercavam Jabes. Jabes, quando ora e pede a Deus muitas terras, ele não estava pedindo para ser rico. Jabes estava pedindo simplesmente para ele transformar, para que Deus transformasse um homem sofrido, um homem que tinha muitas dores na sua alma, que esse homem pudesse mudar a sua história de vida, e ao invés de trazer dor e sofrimento, esse homem pudesse trazer na sua alma alegria e esperança para aqueles que viviam do seu lado. O que eu quero essa noite contigo é que você compreenda que existe uma única oportunidade. O que diferenciou Jabes de mais de 600 nomes da genealogia de Judá foi uma única coisa. A Bíblia diz que Jabes orou a Deus. E o que vai mudar a tua história de vida nesses dias é você simplesmente dobrar o seu joelho, colocar o seu coração no altar de Deus e começar a clamar para o Senhor, para que Ele traga à sua vida aquilo que realmente você precisa para mudar a tua forma de pensar. Eu conversava com o Claudinho e com a sua namorada ainda há pouco no gabinete, e eu estava dizendo para ele o seguinte: filho, entenda uma coisa, Deus não fez isso, mas existem experiências na nossa vida que nós passamos e que nunca pensamos em passar, mas essas experiências, essas provas, essas dores, são essas provações que nos levam a um outro nível de intimidade com Deus. São esses momentos de dificuldade e tristeza, é um momento onde nós nos colocamos literalmente dependentes de Deus, nos agarramos a Ele e esperamos que Ele possa trazer para nós a verdadeira esperança que até então havíamos perdido no nosso coração. E eu dizia para ele que eu entendo que
Por mais difícil, por mais dolorido que seja, Deus tem o controle de todas as coisas e Deus jamais permitiria que ele passasse por algo além das suas forças. A palavra de Deus nos garante que Deus não permite uma provação maior do que aquela que nós podemos aguentar. Você que me assiste, eu não sei se você teve essa experiência, mas um dia eu passei por isso. E hoje eu entendo, eu dizia para ele que hoje eu entendo o porquê que eu passei por isso. Porque hoje o Senhor tem me levantado nesses dias para trazer ao coração daqueles que por diversas vezes perderam a sua esperança, dizendo para eles que ainda há esperança. Assim como Jabes, que perdeu, ou melhor, que nasceu debaixo de dor, debaixo de sofrimento, debaixo de desesperança. Jabes chegou um momento em que ele teve um encontro com o Senhor, ele orou e o Senhor mudou a sua história de vida. E Jabes passou a ser um homem bem-sucedido, não para seu benefício próprio, mas para abençoar aqueles que o cercam. Interessante que a Bíblia usa o nome de Jabes somente em 2 versículos. O capítulo 4 de 1 Crônicas, versículo 9 e 10, você não vê mais nenhum versículo falando o nome desse homem, mas esse homem ficou marcado na história. Por quê? Porque esse homem entendeu que simplesmente através de uma conexão verdadeira, genuína, o único que poderia transformar a sua história de vida não eram homens terrenos, mas o Deus Todo-Poderoso, a qual ele entendeu ser o seu Deus. Você está comigo aí? Um nome que parecia ser uma perdição, um nome que parecia ser uma derrota. E eu quero que você essa noite pegue no teu espírito. Não importa quem você era até o dia de hoje, a única coisa que importa é que você, assim como Jabes, entenda no teu coração que se você orar ao teu Deus de todo o teu coração, uma oração genuína, perceba que Jabes não disse: ó esplendoroso Deus, amantíssimo Deus, Deus misericordioso, Deus de paz. Não. Jabes simplesmente orou dizendo o seguinte: ó Deus, abençoa-me e dê-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. A última coisa que Jabes queria sentir na sua vida naquele momento era dor. Em outras palavras, Jabes estava desesperado pedindo: Deus, arranca do meu coração essa dor que eu trouxe até o dia de hoje. Arranca de mim essa dor que eu estou sentindo e faz de mim um homem que possa sentir verdadeiramente prazer de andar contigo. E é isso que eu quero liberar para a tua vida nessa noite. Essa dor que você sente hoje, creia no teu espírito. Ela vai ficar durante algum tempo, mas Deus vai tocar na tua vida de uma forma poderosa. E tudo isso vai se transformar, como eu disse para você, numa cicatriz. Quando você olhar, você vai lembrar, mas você não vai mais sentir dor. Porque o Deus que você serve, Ele te escolheu para que você vá e faça com que o propósito que Ele colocou sobre a tua vida se cumpra. Deus jamais permite que uma pessoa passe por situações difíceis para essa pessoa ser destruída. Deus jamais formaria um homem segundo a sua imagem e semelhança, e depois de um certo tempo permitir que uma adversidade chegasse à vida desse homem, para que esse homem ou essa mulher fosse destruído. Esse não é o Deus das Escrituras. Mas Deus permite por diversas vezes. Ontem eu falava numa live sobre resiliência. Resiliência é você ir muito além daquilo que você acredita que pode. Resiliência é você entender que você tem que ir mais longe, passar por cima de tudo aquilo que você acreditava que você não poderia passar. Todos os grandes homens da Bíblia, eles foram resilientes. Quando nós vamos para a vida de Davi, nós vamos perceber claramente que Davi era um homem que foi ungido rei no capítulo 16. Ele tinha 17 anos. Quando nós vamos até 1 Samuel, capítulo 31, é o momento em que Saul ele é morto. Aquele momento, Davi se encontra com praticamente 30 anos. Davi esperou 13 anos para que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida. Davi não precisou pular etapas, Davi não precisou matar Saul, Davi simplesmente precisou ser resiliente. Eu fico imaginando, a palavra de Deus não nos conta, mas eu fico imaginando a resiliência na vida de Jabes.
Eu fico imaginando aquela criança crescendo e os amiguinhos debochando de Jabes. Jabes se tornando um menino e os seus amigos debochando de Jabes. Jabes se torna um rapaz e as pessoas caçoando de Jabes. Jabes talvez tenha se tornado um homem e as pessoas ali caçoando de Jabes. Mas chega um momento em que Jabes entende que a única maneira que ele poderia de mudar a sua história não era brigando com as pessoas, nem tampouco deixando de aceitar o nome que havia sido colocado sobre ele. Mas Jabes entendeu que só existia um único Deus que poderia mudar a sua história de vida. Então Jabes, ele se curva ao Senhor, ele ora: ó Deus, abençoa-me e dê-me muitas terras. Em outras palavras, Jabes estava dizendo o seguinte: Deus, tira a dor da minha alma, tira o sofrimento do meu coração e faz com que a tua esperança possa entrar em mim. E o que eu quero nessa noite que você compreenda aqui, a esperança para mim e para você, a esperança para aqueles que buscam ao Senhor, a esperança para aqueles que dobram o seu joelho e creem que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Um Deus que a palavra de Deus nos revela que Ele está sentado no seu trono, mas que Ele tem prazer de se relacionar com um homem feito à sua imagem e à sua semelhança. A palavra de Deus nos conta em Mateus capítulo 4, que Jesus, quando Ele é levado em espírito ao deserto, Jesus ali, vem o diabo tentar Jesus. Jesus foi tentado. Ei, tu estás com fome? Se tu estás com fome, transforma essas pedras em pães. Jesus havia jejuado 40 dias, o que ele mais estava naquele momento era com fome. Mas Jesus entendeu que não era o tempo de matar, de saciar a sua fome terrena, mas sim tempo de saciar a sua fome espiritual. Então Jesus diz para Satanás o seguinte: ei, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás tenta Jesus mais 2 vezes, e Jesus ele não cede, porque ele sabia que o tempo ainda não era aquele. Jesus vai até o deserto, como eu falei, ele se encontra com João Batista, ele é batizado. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, e ali começava o seu ministério. Jesus sai dali, e a palavra de Deus nos diz que João, quando vê Jesus andando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus nos revela que João Batista nunca fez nenhum milagre, mas Jesus certa vez ele disse que os de nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Perceba que para você ser grande em Deus, você não precisa fazer milagres, você simplesmente precisa obedecer, cumprir o propósito para o qual você foi chamado. João Batista não curou ninguém, mas João Batista exerceu exatamente o papel para o qual ele foi chamado. Então eu fico imaginando Jabes naquele momento de sofrimento, Jabes olhando para o Senhor, clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, abençoa-me, dá-me muitas terras, fica comigo, eu não quero perder a tua presença, livra-me de qualquer tipo de dor. A última coisa que eu quero sentir nesse momento é dor. Eu quero esquecer o meu passado e eu quero me agarrar na esperança de que dias melhores virão. A palavra que eu quero deixar para você e para a tua família nessa noite é: não perca a sua esperança. Mas eu pergunto para você nessa noite, se nós perdemos a nossa esperança, o que mais nós temos além disso? O que nos move, o que nos faz continuarmos de pé é a nossa esperança. Não esperança num homem terreno, não esperança em um governo corrupto, não esperança em pessoas que se levantam, que tentam fazer o seu melhor e por diversas vezes não conseguem. Mas a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Deus da nossa vida.
Assim como Jabes, hoje eu quero nessa noite encorajar para que você continue buscando esperança e entendendo que meio a sofrimentos e meio às dores, o Deus a qual se revelou um dia para você é o mesmo Deus que se apresentou a Abraão, Isaque e Jacó. É o mesmo Deus que havia prometido a Abraão que ele teria uma grande descendência. Esse mesmo Deus é o Deus que se apresenta essa noite para mim e para você, dizendo que Ele tem o controle nas suas mãos. E que basta uma palavra tua e tudo muda. Quando Jabes, ele teve esse encontro verdadeiro, quando a sua oração sai dos lábios de Jabes, e eu fico imaginando, a palavra de Deus não nos revela, mas eu tento imaginar a maneira como Jabes orou. O texto não diz, mas eu fico imaginando o coração quebrantado de Jabes, e se inclinando para o Senhor e dizendo: Deus, Tu és a minha última esperança. Talvez o Senhor tenha olhado do grande trono e tenha olhado e dito: agora você entendeu quem eu sou. Só eu posso transformar a sua forma de viver. Só eu posso mudar a sua história de vida. E naquele momento eu fico imaginando, assim como em Mateus capítulo 4, o nosso Deus dando uma ordem aos seus anjos para descerem e servirem Jabes da maneira que o Senhor havia determinado. Porque as Escrituras nos revelam que quando nós oramos, o Senhor libera dos céus a sua bênção, e os seus anjos são encarregados de trazê-las até se cumprir em nossa vida. Quando nós vamos para Daniel capítulo 9, a Bíblia nos conta que Daniel, no primeiro momento em que ele ora, o anjo do Senhor desceu com a bênção, mas a bênção foi retida nas regiões celestiais. O príncipe da Pérsia reteve as bênçãos, e Daniel até então ele não conseguiu se apoderar daquilo que já havia sido liberado por Deus. Mas a Bíblia nos revela também que Daniel também ficou orando 21 dias. Ele ficou clamando, ele não deixou de acreditar. E de repente o Senhor libera Miguel, o arcanjo Miguel. E a Bíblia diz que houve uma grande luta nas regiões celestiais, e a bênção de Daniel foi liberada, e ele tomou posse daquilo que o Senhor havia determinado para a vida dele. O que eu quero que nessa noite você compreenda comigo, que existem lutas que são travadas, mas essas lutas vão depender de como você se posiciona diante delas. A maneira que você se comporta, ou você aceita o estágio em que você se encontra, e você talvez continue carregando o nome de Jabes, desde o seu nascimento até o seu falecimento, ou talvez você hoje possa fazer como Jabes. Não importa como você nasceu, mas o que importa é que hoje a sua sorte será mudada. Jabes entendeu que aquele dia era o grande dia da sua vida ser transformada. Jabes compreendeu que aquele era o momento em que somente o Senhor poderia transformar a sua história de vida. E quando Jabes ora, a Bíblia diz que Deus atendeu a sua oração. Eu quero que essa noite você acredite no teu espírito que Deus tem ouvido o clamor desta nação. Deus tem ouvido o clamor espalhado pelo mundo. Nunca se buscou tanto a Deus como nesses dias. Hoje o mundo, ele clama por misericórdia, ele clama por bênção. Hoje o mundo entende que eles não têm o controle de nada, mas o controle sempre esteve, sempre estará ao dono que tem todo o controle nas mãos. Por isso, meu irmão e minha irmã, essa noite creia no teu espírito, creia no teu espírito, ore ao Senhor e peça para que, assim como o Senhor fez com a vida de Jabes, que o Senhor comece a fazer a partir de hoje na sua vida. E talvez você tenha carregado até o dia de hoje, talvez o seu nome não seja Jabes, mas talvez você tenha carregado até o dia de hoje uma sentença de morte, uma sentença contra a tua vida.
Ei, é dia hoje de quebrar essa sentença e liberar algo novo daqui para frente. Quando Jacó se encontra com o Senhor no Val de Jaboque, a palavra de Deus nos revela que naquele momento houve uma guerra entre Jacó e o anjo. E chega um momento em que o anjo, ele toca na coxa de Jacó. Ele toca na coxa de Jacó e ele diz: qual é o teu nome? Jacó diz: Jacó. E ele diz: não te chamarás mais Jacó, mas teu nome a partir de hoje será Israel. O que Deus estava fazendo é o seguinte: eu estou te tocando, você hoje está sendo marcado por mim, porque até hoje o nome que você carregava não faz mais parte da sua vida. A partir de hoje eu vou te dar uma nova identidade, para que todas as pessoas, quando olhem para você, saibam que você não é aquele enganador do passado, mas você é um homem levantado por mim para fazer aquilo que realmente eu te chamei para fazer. Eu creio no meu espírito que nós como igreja estamos vivendo um novo tempo. Nós como igreja estamos vivendo uma nova realidade. Antigamente íamos para os cultos se desse tempo. Íamos para as festas, íamos para as reuniões familiares, íamos para todo tipo de evento. E se conseguíssemos tempo, íamos para a igreja. Eu creio que em breve tudo isso vai passar. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, você que me assiste, tudo isso vai mudar na tua vida, porque você vai entender que a palavra de Deus nos garante: busque ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. A Bíblia não nos diz: se sobrar um tempo para você, me busque. Não, me busque em primeiro lugar. Eu me revelo àqueles que realmente me buscam. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Deus se revela para aqueles que o buscam na madrugada. Tem vários versículos falando sobre isso. Aqueles que me buscam na madrugada, eu me revelo. É tempo de você dobrar o teu joelho nas madrugadas da vida, para ter um momento de comunhão com teu Deus. Jabes estava numa árvore genealógica. Jabes estava ali junto com mais ou menos 600 nomes. E de repente o nome de Jabes acendeu ali no meio de uma multidão, simplesmente porque Jabes fez algo que nenhum deles até então havia feito. Jabes acreditou que não importava quem ele era, mas o que importava é que daqui para frente ele não seria mais quem ele era. O que você precisa nessa noite é trazer para a tua vida a esperança de que não importa como você chegou até aqui, daqui para frente você vai ser conforme aquilo que Deus determinou que você seria. Mas isso não depende exclusivamente de Deus, mas depende muito mais que você rasgue o teu coração essa noite e faça uma oração verdadeira. A única coisa que Jabes conseguiu naquela oração foi tocar no coração do Pai. Jabes com uma oração objetiva e talvez simples aos nossos olhos. Perceba que Jabes não ficou orando 3 horas. Jabes não ficou falando palavras bonitas. Jabes simplesmente rasgou a sua alma dizendo: eu não quero mais viver com essas dores. Eu preciso que a partir de hoje tu mude a minha história de vida. Eu não quero mais ser um sofredor, uma pessoa humilhada. Eu quero a partir de hoje que o Senhor me use para abençoar outras pessoas que chegarão até mim. Sabe por que talvez por diversas vezes você tenha passado por algum tipo de humilhação? Para que quando no momento oportuno, pessoas que foram humilhadas chegarem até você, você possa falar para elas exatamente o que é humilhação. Porque por você ter vivido isso, Deus vai te levantar nesses dias para tocar na vida daqueles que estão passando por aquilo que um dia você passou. Você está aí comigo? Eu conversava com o Claudinho no gabinete e eu dizia que hoje eu entendo exatamente o porquê que eu passei no começo da minha relação, no começo do meu casamento, por tantas dificuldades, por tantas lutas, por tantas brigas, por tantas confusões. Hoje eu entendo exatamente por que Deus, entenda bem, Ele não fez, mas por que Deus permitiu isso, para que hoje o meu casamento seja forjado no fogo. Porque hoje muitas e muitas pessoas têm nos procurado para que nós possamos ser bênção na vida daqueles que estão passando por algo que um dia nós passamos lá atrás. Porque só sabe falar de misericórdia quem já viveu misericórdia, só sabe falar de amor quem já viveu amor, só sabe falar de perdão quem já viveu perdão, só sabe falar de prosperidade quem um dia já sentiu o toque da prosperidade, só sabe falar de obediência aqueles que um dia se tornaram obedientes.
só sabe falar de esperança aqueles que um dia estavam desesperançados. E através de um toque, através de uma oração, assim como na vida de Jabez, foram tocados pela glória de Deus e começaram a trazer esperança. Ei, hoje é tempo de trazer esperança para aquilo que não tem esperança. É tempo de acreditar naquilo que é inacreditável. É tempo de você viver aquilo que muitos acreditam que não vão viver. O autor da tua história é você próprio. Quando eu digo autor da tua história, ele foi quem escreveu as linhas a teu respeito, mas você decide se essas linhas vão ou não se cumprir na tua vida através de uma decisão sua. Por isso, essa noite, saia de um estágio de menino. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele dizia no capítulo 13, versículo 11: quando eu era menino, eu agia como menino, mas quando eu me tornei grande, deixei para trás as coisas de menino. E deixa eu te dizer uma coisa: menino não é idade, menino é mente. Você pode ter 50 anos e ter mente de menino, e você pode ter 15 anos e se tornar um adulto conforme aquilo que Deus tem para você. Por isso a sua mente tem que ser cauterizada em Cristo e não no mundo que você vive. Se você for viver aquilo que o mundo pode te oferecer, a tua única esperança é simplesmente continuar vivendo aquilo que você tem vivido até o dia de hoje. E eu quero fechar para te contar só uma história muito rápida. Eu fui nascido e criado num bairro chamado Engenho de Dentro. Eu lembro que todo final de semana eu e meus amigos, nós íamos para o futebol, jogávamos bola. E quando acabávamos o futebol, nós sentávamos na esquina para ficar bebendo ali refrigerante, alguns cerveja e tudo mais, batendo papo. Eu lembro que quando passavam carros bonitos ali, todos nós falavam: poxa, que carro lindo, pô, meu sonho era ter esse carro, meu sonho era ter esse carro, meu sonho era ter esse carro, meu sonho era ter esse carro. E muitos anos se passaram. E hoje, quando eu vou visitar os meus amigos de infância, eu vejo infelizmente muitos amigos sentados na mesma esquina, falando o mesmo discurso: que carro lindo, meu sonho é ter esse carro. Mas eles nunca entenderam que para ter aquilo que eles gostariam de ter, precisava simplesmente de um posicionamento deles. Eles precisavam sair daquele lugar onde eles se encontravam. Eu não estou falando de bairro físico, mas eu estou falando de vida na alma. Eles precisavam sair daquele estágio onde eles se encontravam e transformar a sua mente, renovar a sua mente, como Paulo escreve em Romanos capítulo 12. Transformar a sua mente, não aceitar aquele ambiente, mas entender que o que Deus tinha para a vida deles era algo muito maior do que aquilo que eles podiam viver. Quando você pega um boi, e você bota um boi e você cerca ele com um arame farpado bem fininho. O boi é um animal forte, mas quando você cerca um boi com um arame farpado bem fininho, ele se sente preso naquele ambiente, ele não consegue sair daquele lugar, porque ele acredita que aquele arame fino vai conter a força que o boi tem. Assim sou eu e você. Existe algo dentro de mim, algo dentro de você, que é uma força que ela é inexplicável, porque não é uma força que vem de você, é uma força que vem do Senhor. E quando você consegue se conectar com o teu Criador, que você entende que aquilo que Ele tem para você é muito maior do que aquilo que você acredita que Ele tem, quando isso entra na tua mente, você acredita, você começa a passar a entender, assim como Jabes, que você não foi criado para viver a vida que você está vivendo, você foi criado para viver a vida que o Senhor sempre escreveu a teu respeito. A palavra de Deus diz que o inimigo da nossa alma, para ele só resta uma única coisa: roubar, matar e destruir. Ele tenta roubar os sonhos, ele tenta matar as nossas emoções, ele tenta destruir aquilo que nós acreditamos que vai acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o texto continua dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não veio para me trazer vida, não veio para te trazer vida, Ele veio para trazer em abundância. Abundância é acima daquilo que você acredita que é bom para você. Abundância é aquilo que passa além daquilo que Deus tem para você. E eu quero que você abra comigo
a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Diz assim: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Isso é um paradoxo, ou melhor, esse é o maior paradoxo. Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Deus usa as coisas mais improváveis para mostrar para aqueles que acham que são, que realmente eles não são. Porque isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que Deus está vendo tudo. A palavra de Deus diz que o orgulho, através do orgulho vem a soberba. A soberba precede a ruína. Toda pessoa soberba, ela vai ser arruinada. Jabes tinha tudo para dar errado através da sua história de vida. Mas o que Jabes entendeu que não era a sua história de vida que iria determinar o seu futuro, mas sim uma vida de relacionamento com Deus poderia mudar a sua história. E o que eu quero nessa noite, para fechar, é que não importa o que você viveu até aqui, o que vai determinar o seu futuro não é a sua história de vida. O que vai determinar o seu futuro não foram as relações que você teve. O que vai determinar a sua história de vida não foram os traumas, nem tampouco as dores e sofrimentos que você passou. Mas o que vai determinar a sua história de vida é a sua relação com um Deus poderoso, que a palavra de Deus diz que é espírito, mas tem prazer de se relacionar com um homem terreno como eu e como você. Que essa noite você faça como Jabes, dobre os seus joelhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar com você nesse momento agora, para que nós possamos entrar diante da presença do Senhor, como Jabes no momento entrou. Eu quero orar junto contigo, pedindo a Deus que possa nos dar direção para entendermos o verdadeiro propósito que Ele tem para nós. Feche seus olhos e curve a sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra nos revela que no meio de uma árvore genealógica, onde muitos nomes foram citados, o nome de Jabes se destacou naquele momento. Um homem que, se fosse olhar pelo lado carnal, se fosse olhar pelo lado do seu nome, da sua história de vida, seria mais um fracasso. Mas um homem que não olhou para aquilo que a situação, para aquilo que as circunstâncias levaram ele a enxergar. Mas Jabes olhou para o autor e o consumador da sua fé. Jabes orou e pediu que o Senhor tirasse dele toda a dor e transformasse toda a aflição e toda a humilhação, e colocasse Jabes num patamar aonde ele pudesse sair de um estágio de pobre coitado e passar a ser um abençoador da sua obra. Assim eu oro esta noite por esses que me assistem, que muitos possam entender que eles na verdade não estão necessitando, mas que eles foram chamados para suprir a necessidade daqueles que aguardam simplesmente uma palavra deles. Transforma a dor, transforma sofrimento em alegria, transforma todo tipo de desesperança em esperança, transforma
todo tipo de aflição, todo tipo de angústia, em uma certeza de que em breve teremos um encontro especial contigo. E muitas coisas serão mudadas dentro de nós, para que nós possamos mudar muitas coisas daqueles que andam do nosso lado, aguardando simplesmente uma palavra de esperança sendo liberada pelos nossos lábios. Eu oro a Ti esta noite para que todos esses que nos assistem sejam tocados pela Tua glória e que o poder da Tua palavra, assim como foi na vida de Jabes, possa ser na vida de cada um dos Teus filhos. Obrigado por esta noite. Continua conosco, Pai. E eu te peço, muda, Pai, muda a história que nós estamos vivendo. Arranca do nosso meio toda a pandemia, toda dor. Transforma a dor em alegria. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.